Boa noite, este é o seu espaço de debate noturno aqui na MBC TV. Já sabe, a Comissão Política inicia o mês, hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro. Vamos olhar para o desporto moçambicano, mais uma vez, mais especificamente ao futebol. Dois temas que estão na ordem do dia. O melhor modelo para o Moçambola, o principal campeonato de futebol de Moçambique, e também o critério para a escolha do selecionador nacional de futebol. Vamos olhar aqui para os mecanismos que norteiam a relação entre a Federação Moçambicana de Futebol, que é a entidade empregadora, e os selecionadores que por aquela casa passam. Chiquinho Conde fica ou vai embora? Este tem sido o debate, mas não é este que nós traremos hoje aqui. É efetivamente o que tem estado a ser a relação entre o selecionador nacional e a entidade que o emprega, que é a Federação Moçambicana de Futebol. Deixe-me apresentar aqui os painelistas para esta edição. Vou começar aqui à minha esquerda com o Miguel Vaz. Já estivemos em outras noites de debate, não só, mesmo de comentário de jogos de futebol, numa outra casa. Já lá vão 20 anos. Já lá vão 20 anos, foi em 2026. 2006. 2006, desculpa. 2006 é isso. A quando da disputa do Campeonato das Nações, portanto, da Europa, né? E isso na Alemanha, não. Portanto, esse Campeonato da Europa disputou-se na Alemanha, na altura, em 2006. E depois foram fazendo programas, análise do próprio Campeonato Nacional e outros eventos esportivos. Sempre, portanto, do lado do comentário, fomos crescendo e aprendendo uns com os outros e ainda cá estou. É um prazer tê-lo aqui, Miguel. Muitíssimo obrigado por ter aceito este convite. Deixe-me juntar aqui também à antena o Castro Jorge. Castro Jorge é um conhecido e um renomado jornalista desportivo. Ele está ligado à Rádio Moçambique, ao RM Desporto. Boa noite, Boa noite, Castro Jorge. Maravilha, muito boa noite, Isaac. É um prazer estar aqui na sua companhia, na companhia do telespectador da MBC TV, para conversarmos à volta, então, desses dois temas que foram aqui arrolados e que são assunto de debate lá fora. Muito bem, obrigado. Miguel Vaz, treinador de futebol, ex-treinador. Uma vez treinador, sempre treinador. Sempre treinador, como né? Professor, nunca se é ex-professor, ou és-jornalista, és-médico. É isso, tem razão. És outras profissões, aí sim. Miguel Vaz, treinador de futebol, tratá-lo assim, professor Miguel Vaz, também é gestor desportivo, e tem feito um trabalho excepcional concernente a mostrar os caminhos para encontrarmos um modelo consentâneo com a realidade do país. Quando falamos de Moçambola, 2025 não chegou ao fim. Ainda assim, foi consagrado um campeão. Havia que se encontrar o vencedor. Mas a forma como o campeonato terminou e todo aquele rebuliço à volta da própria competição, avança, as viagens, dão muito pano para a manga. Isaac, dizer que este foi um campeonato que foi decidido em termos administrativos, né? Porque ainda, particularmente naquilo que diz respeito a descidas, equipes que pudessem ou não descer, ainda havia um clube que, porventura, no somatório dos resultados que pudesse fazer daí para diante, caso fossem vitórias, também poderia em termos desportivos, não descer. Refiro-me concretamente ao Taste África, que poderia ter conseguido angariar pontos para não descida. Contudo, aquilo que aconteceu de fato foi um campeonato que foi decidido em termos administrativos, já foi promulgado o campeão e aquilo tudo que decorreu e não decorreu nessa prova. Muito bem. Era apenas um introito. Castro Jorge, volto a juntá-lo também, para fazer esta contextualização do que sucedeu com o campeonato, que nos leva agora a este debate, quer ao nível da própria Liga Moçambicana de Futebol, que é a entidade a quem a Federação passou o mandato para organizar o campeonato, quanto pela própria Federação, e agora entra também o Governo, através do Ministério da Juventude e Desportos. Bom, falar do Moçambola 2025 é falar de uma competição atípica e de todo memorável, pela negativa, é claro, pelo fato do campeonato não ter terminado. Tal como disse o Miguel, tirando a situação do campeão nacional, isso foi arrumado há muito tempo, não há discussão nenhuma que se pode levantar à volta disso.
a possibilidade de um ou outro clube que desceram da divisão matematicamente ter possibilidades de continuar no Moçambola 2026 é que deixa esta penumbra toda. Mas temos que ter em atenção que este Moçambola começou torto e terminou como terminou. Mas os clubes estiveram sempre ao corrente do que estava a acontecer. E eu costumo dizer muitas vezes, quando eu discuto com o Miguel Vaz, que o principal culpado da situação em que nós nos encontramos no Moçambola são os próprios clubes. Não existe outro culpado para além dos clubes. São os donos da prova. São os donos da prova. Sim. A Liga quem é? A Liga são os clubes. Então, até que ponto é que estes clubes têm a noção, a consciência, mas, acima de tudo, o poder de decisão para aquilo que é deles? Então, o debate tem que girar em torno disto. Daqui a pouco vamos falar do melhor modelo do Moçambola. Vamos trazer as nossas opiniões, vamos discutir umas contra as outras, mas no final do dia são os clubes que têm que dizer o que é que querem deste futebol, como é que eles querem que o futebol seja organizado, porque, de contrário, vamos continuar a nos bater, a trazer ideias e elas vão cair em sapo furado. O Miguel trabalhou vários documentos que buscam encontrar um caminho que se espera certo para dar rumo, efetivamente, ao campeonato nacional, não é? Sabemos que esta semana é decisiva para aquilo que são as exigências da própria Federação, que é dona da prova, não é? Face à própria Liga. Vários encontros nas últimas semanas, depois a decisão tem de ser esta semana. A Liga está obrigada a apresentar aquilo que será o modelo que se considera apropriado, tendo em conta todos os fatores prós e contras para a realização desta prova. O que é que o Miguel pensa sobre isto? Olha, Isaac, eu posso, se calhar, adiantar que aquilo que vai acontecer o mesmo. Ou seja, o mesmo seria o quê? O mesmo seria o Moçambola vai ser disputado nos mesmos moldes em que vem falhando até o presente data. Isto leva-me a dizer que, se calhar, tínhamos dirigentes desportivos com um espírito um pouco masoquista, né? Sabemos, a partida, desde os primórdios, que o Moçambola é uma prova que vai cavando déficit de edição a edição. E que, hoje, conjugados fatores socioeconómicos, ainda e cada vez mais, os problemas que fazem com que realmente o nosso Moçambola não esteja compaginado com aquilo que é a capacidade dos clubes, porque se tu quiseres, por parte dos clubes, que eles tenham outra ideia, é só dizer, vocês passam a pagar as vossas passagens. É só dizer isso. Vais ver que mudam logo de ideia. Porque como está, de alguma forma, implícito alguma forma de pensar de passeios para muitos dirigentes, não me admira a mim realmente que apoiem este modelo clássico de todos contra todos, onde há uma primeira e uma segunda volta, quando, de facto, nenhum clube, mesmo aqueles que a partida pensamos que têm capacidade para suportar um campeonato desta natureza, sendo elas a pagar só alojamento e alimentação, que já não têm capacidade mesmo. Estamos a olhar, por exemplo, para os ferroviários, o Costa do Sol, neste momento, por exemplo, a própria União Desportiva de Songo. Porque não basta ter dinheiro, é preciso saber geri-lo. E em muitos desses clubes, eu quando olho para aquilo que é a forma como os dirigentes dos clubes olham para o futebol, eles estão a ver o futebol como jogo de futebol, domingo a domingo. A partir daí não há nenhuma estratégia, não há nenhuma forma de trazer um futebol sistematizado, um futebol que de facto haja um horizonte de 10, 15, 20 anos. Não existe isso no nosso futebol. Logo, é aquilo que é possível fazer, é possível jogarmos em que período. Então vamos procurar esse período. É preciso viajar, vamos negociar com A, com B, com C. Não está absolutamente nada garantido. Ou seja, estamos a falar da profissionalização
quer ao nível da própria gestão da prova, quer ao nível dos próprios clubes. Entraste para um outro campo, profissionalização. Nós temos, de facto, clubes não são profissionais, são clubes profissionalizados. Logo aí, um clube, se não é profissional, é profissionalizado em alguma área que elas não se complementam em termos de profissionalização, vai falhar. E é isto que tem acontecido. Os nossos clubes não são profissionais, são profissionalizados. Ok. Castro, como é que lê este fenómeno? O que é que impera efetivamente? Bom, a questão de partida para mim é qual é o melhor modelo do campeonato nacional no Moçambola? Não vamos chegar ainda lá. Eu queria mesmo para começarmos por aqui. Primeiro, aquilo que é a estrutura. Mas para mim este debate tem que começar por aqui, para irmos elencar outros fatores. Sim. Se me perguntar qual é o melhor modelo, para mim o melhor modelo de Moçambola é o atual. 14 equipas, todos contra todos, em 2 voltas. É clássico, é aquele que faz com que os clubes que ambicionem chegar longe investam efetivamente. E há esse investimento? Investimento seria contratar mais jogadores, tudo o resto? Olha, o futebol moçambicano é um dos que melhor paga na região. Há muito bons salários no futebol moçambicano. E que a mudança desta estrutura organizativa do campeonato vai abalar ao praticante do futebol, vai abalar as suas famílias, vai abalar o sustento familiar. Muitas vezes nós, quando discutimos o assunto do Moçambola, olhamos só para a vertente competitiva. Esquecemos da vertente social. O futebol tem algo de social que é extraordinário. O futebol não alimenta só as pessoas que estão diretamente ligadas a ele, mas há uma série de pessoas e famílias à volta do futebol que se alimentam. Toda uma cadeia de valores. Toda uma cadeia de valores. Os stakeholders do futebol são muitos. Desde a senhora que vende o amendoim. Porque se lhe perguntares qual é a tua receita hoje, domingo... Que não há um jogo, por exemplo. Hoje, uma segunda-feira como hoje, com e sem futebol. Claramente que a diferença é enorme. Então, temos que também olhar para este lado. Então, para mim, o melhor modelo é este. O que é que está por detrás do insucesso? Dentre muitas coisas, se calhar a mais importante é a vontade. Há vontade de fazer as coisas, mas há uma vontade que não é expressa para que este Moçambola se realize nos melhores modelos, tal como tenho vindo a dizer. O melhor modelo é este, não há dúvida alguma. Agora, a conjuntura atual, a questão que eu coloco é qual é a conjuntura atual? O que é que está a fazer mudar este Moçambola? O que é? Vamos lá, olhar por partes, não é? Quanto é que custa o Moçambola? A parte mais importante, que é a passageira, quanto é que custa? Uma edição inteira. À volta de $2 milhões. Certo? Vais privar um país inteiro por causa de $2 milhões? Faz sentido isso? Num país como o nosso? Com tudo o que há, com tudo o que se faz, se desenha fazer, privares um país de viver emoções. Sabes, Naeno, quando nós estamos em Maputo e vamos aos campos de futebol em Maputo e fazemos este mesmo exercício nas províncias, no Niassa, em Cabo Delgado, Nampula, em Nampula, na Cala Porto, tu sentes a essência completamente diferente. É ali onde as pessoas têm que olhar e dizer, espera aí, alguma coisa não está bem. É isto que você quer privar os moçambicanos? Depois vem aí o debate, se calhar nas províncias. Nas províncias, se calhar, não há muito mais possibilidades de futebol, diversão também. Não é verdade. Hoje em dia, a diversão que tens em Maputo, tens em todo lado. Tens em todo lado. É uma questão intrínseca. É intrínseco. O Naeno conhece naquela Porto. Sim. Na semana que antecede um desportivo ferroviário, para qualquer que seja a competição, a cidade para, a cidade ferve. Se o jogo está marcado para as 15 horas, se vais às 13, não tens lugar. É falta de diversão? Naquela tem uma das melhores praias que o país tem. As discotecas estão lá. As barracas também. Qual é a diversão que muita gente fala? Há alguma falta de vontade, provavelmente. A vontade seria de quem? Dos clubes? Ou todos culpamos o governo, quando as coisas não até no privado. Não, quando eu digo falta de vontade, é uma falta de vontade coletiva. Todos nós, incluindo nós os jornalistas, temos a nossa cota à parte.
quando mal dizemos do nosso campeonato, estamos a fazer o quê? Estamos a vender uma imagem. Uma imagem negativa. Não podemos distorcer a verdade, mas podemos tratar este produto de uma melhor maneira. Como o Castro tem dito nas suas De forma narrações, que a o gente- melhor a futebol, o gente- melhor campeonato. É uma das formas. Sim. Porque de onde virão os 2 milhões de dólares? Terão que vir de alguém que se vai sentir confortável em associar a sua marca, o seu produto, ao produto Moçambola. Mas para que isso aconteça, ele tem que estar... Mas aí Faça favor, Miguel. está. Tu estás a criar imobilismo de pessoas que tinham a obrigação de procurar esses meios e que estão à espera que outros lhes deem esses meios. Mas é tal- Tem o Miguel, problema do imobilismo. é a tal culpa que é de todos nós. Por isso que eu elenquei. Os principais culpados são os clubes. São os clubes. Quem tem que ir buscar dinheiro ao empresário é o clube. clube. É o clube, sim. Tem que buscar O clube parcerias. tem que criar condições para que o empresário se sinta atraído. E a questão que eu coloco é, qual é o produto que você oferece ao seu espectador no campo de Coxa Sol? Qual é? Tem comodidade suficiente para eu ir com a minha família, a minha esposa, os meus filhos para assistir um jogo de futebol? Tem? Quando fala de campo de Costa Sol, fala Fala de qualquer todos outro os campo. campos. Tens ou não tens? Ou seja, é importante que isso comece... Da estrutura básica. Exato. Qual é essa estrutura? É o clube. básica. É o clube. É o clube. E É o e começo de depois, É o e- começo de tudo. O clube é o começo de tudo. E se tu tens clubes, de facto, eu vou dar o exemplo. O futebol, eu hoje ponho a dimensão. Se tu queres dar o exemplo da pobreza do nosso futebol, vai para o Machacane e para o desportivo. São o exemplo de como a célula base do futebol, se não tem condições de sobreviver, nem é de viver, de sobreviver, então isto reflete-se no futebol. Pode só tirar a Xuxa. Esta é a imagem do futebol. Foi só tirar a Xuxa, o desportivo e o Machacane. Menos hoje, e desportivo são a imagem, porque eram os clubes com maior inserção social em Moçambique. Hoje não são, ou poderão continuar a ser, mas aquela paixão, porque nós podemos confundir, nós moçambicanos, grande parte do público moçambicano não tem cultura desportiva. São apaixonados Pelo futebol. pelo futebol. E pior ainda, apaixonados por determinadas cores. Por isso não é fácil mobilizar essas pessoas para o futebol. Só tem a ver com o seu clube. Mas não devia ser assim? A paixão primeiro pelo meu clube, eu me identifico com este clube, E quando, pago as cotas, e sou quando sócio, não sai dessa, compro os e equipamentos quando não deste sai clube. dessa redoma, porque quando não é o meu clube que está a jogar, eu não vou. Mas o seu clube não joga sozinho. Não joga sozinho, o seu Claro, clube. claramente. Para mim, o besílio da questão está. Nós estamos a avaliar o nosso futebol a partir de que parâmetro? Para mim, o parâmetro é a célula principal, são os clubes. Se os clubes não tiverem realmente condições para participar numa prova que se chama Moçambola, nos moldes em que está a ser disputado, Sim, todos contra todos. Todos contra todos. Se aparecer alguém que dá, outro que dá, estás a promover mediocridade e imobilismo nos dirigentes. E a mendicidade. É isso que vigora até os dias de hoje. Dificilmente terás uma indústria Sim, de futebol. sim, Mas- sim. E aí surge a grande questão que Sim. levantas. Qual é o melhor modelo em que vais pôr essas pessoas a trabalhar? O modelo que o Miguel sim, quer sim. nos apresentar, Sim. por exemplo. Qual é? Sim. Qual é que é o modelo que o Miguel nos quer apresentar? O modelo regional, até nem é bem regional, mas vamos chamá-lo dividido em 3 zonas, ia numa primeira fase, em termos de alojamento, em termos de deslocação, em termos de alimentação, ia minimizar custos para os clubes. Se o problema dos clubes numa primeira fase, é falta de dinheiro, falta de capacidade financeira, esse problema seria minimizado, não seria resolvido, seria minimizado. De que forma? Não seria por aí. Viajar num autocarro, pagar passagens para um autocarro é muito mais fácil do que estar a pagar uma passagem aérea. Uma passagem para um atleta equivale a alugar um transporte para levar a equipa para Xaixai ou para Inhambane.
Portanto, a partir daí, há benesses para o clube e benesses, na minha humilde opinião, para o futebol também. Vamos supor que... Porque estamos a levar a que o dirigente tenha que trabalhar para encontrar, primeiro, porque há que se chamar patamares de ambição. Os patamares de ambição têm que ir evoluindo. Quando nós sentirmos que houve um crescimento que já se confunde com o desenvolvimento, então vamos passar por um outro estágio. Posso lembrar uma coisa, Miguel? Faça um favor. Nós já tivemos um ensaio de uma segunda liga neste país. Sim. Tivemos. Por que aquela segunda liga se matou? Era feito mesmo erro Era regional. feito exatamente dos modos em que o Miguel está aqui a dizer. Mas eu vou-te explicar porquê. Por que se matou? Eu vou-te explicar porquê. Por quê? Aí está a sobreposição de subsistemas. Subsistemas desportivos. Tu não podes pôr um clube de bairro a querer só porque tem 12, 15 ou 20 jogadores e tem um Castro e um Vasco que podem orientar esse grupo, dizer que é um clube que está preparado para entrar na fase regional. É isso. Mas o que está a acontecer hoje é a mesma coisa. Mudou-se só de nomes. Um outro problema é a mistura de subsistemas. Qualquer grupo de amigos pode criar um clube e dizer a primeira ambição... Criar uma equipa. Uma equipa. A primeira ambição que houve é chegar ao Moçambola. Não, mas aí são duas coisas que estamos a discutir, na minha opinião. Uma tem a ver com o subsistema, outra tem a ver com aquilo que estamos a discutir, que aqui é um modelo. Não, Espera, Via, deixa-me que eu me explique. Subsistema é algo que é devidamente organizado e estruturado. Tens uma primeira liga, sim, tens uma segunda divisão, sim. Tens uma terceira, tens uma quarta e uma quinta. O que está a acontecer aqui é que não há o cumprimento desta escadaria, o que faz com que o INAEN e o Castro hoje possam criar um clube. Estamos em fevereiro de 2026 e em janeiro de 2027 estamos no Moçambola. É possível. É possível, país. sim. Aí entramos na questão do subsistema. Estamos a falar de modelo de competição. O modelo que está que o Miguel está a apresentar é um modelo regional. E a questão que eu coloquei foi, tirando este modelo regional, já tivemos na segunda divisão. E estava a andar bem, porque os clubes suportavam estes encargos todos. E clubes da segunda divisão, com a missão de chegar à primeira. Lembro que a Federação até oferecia como combustível. Uma das coisas que fez com que este modelo terminasse foi que os clubes disseram: estamos a pedir algum apoio para suportar isto. Alguém disse: não tenho, então deixa de existir. Aqui acho que é onde reside o cerne da questão. Agora, voltarmos ao Moçambola, carregarmos o nosso Moçambola no atual sistema, recuar, porque para mim isto é um recuo, recuar para os regionais. Não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a segunda divisão? Porque na segunda divisão os clubes pagavam tudo: transporte, alojamento, alimentação. O que não acontece no Moçambola. O que não acontece no Moçambola. O Moçambola é um campeonato praticamente feito... Não era um bom campo de ensaio. Não era um bom campo de ensaio para os clubes que quisessem vir ao Moçambola? Isto pode parecer um discurso de retórica. É preferível, muitas vezes, dares um passo atrás e dares 3 seguros mais para a frente. É preferível isso do que estares... Porque eu estou a antever que este Moçambola, para já, vamos tentar primeiro saber qual é a garantia financeira deste Moçambola. Porque este Moçambola vai ser nos mesmos moldes. Posso adiantar aqui. Vai ser nos mesmos moldes. A ideia é que o Miguel traz não vai vingar. Não vai vingar. Vai ser nos mesmos moldes. Todos contra todos. Todos contra todos. Porque alguém, a um determinado nível, disse que Moçambola tem que ser assim. Não é impor, tem que ser assim. E ele vai ser assim. Quem é que impõe? Não me perguntes. Ok, vamos ao intervalo. Voltamos já para mais 5, 7 minutos sobre esta questão do modelo, para esgotarmos esta questão do modelo ideal para o Moçambola, que a seguir iremos então ao tema sobre o selecionador nacional. Mantenha-se desse lado. Até já. Boa noite, de volta já na segunda parte desta comissão política dedicada a analisar a política, vamos assim dizer, a nível do futebol moçambicano. Aqui contando com as presenças do Castro Jorge, jornalista desportivo, da Rádio Moçambique,
bem conhecido, o Miguel Vaz, treinador de futebol, o professor Miguel, também dirigente desportivo, com muitos trabalhos feitos que visam então ajudar o nosso futebol a crescer. Quinta-feira é o dia D, em que a Liga terá de apresentar à Federação o modelo que acha consentâneo com a realidade do país. O Castro defende que se mantenha este modelo atual, que é o todos contra todos, o país todo a rodar. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Seria, é o ideal. É o melhor. É o melhor, contudo, não o ideal na atual conjuntura. Muito bem. E o Miguel pretende ver um Moçambola fracionado, vamos assim dizer, disputado nas 3 regiões. Exato. Eu quero reiterar este princípio. Tudo que sejam competições que sejam em que os clubes têm que participar, a primeira análise tem que ser feita, é feita para quem jogar, quem vai participar. São os clubes. Então, o que é que os clubes têm? E hoje inclusive, e que não se cumpre, existe para tentar colmatar alguns dos problemas que os clubes têm para participar numa prova desta natureza. Criou-se o licenciamento de clubes. Sim, um grande desafio. Um grande desafio. Que hoje continua a ser algo que não é cumprido. O presidente da Federação já veio a ameaçar várias vezes, começa todos os clubes, mas mas na hora H não funciona nada. Em termos de incumprimento, começa na Federação. Quando falamos da Seleção Nacional, do selecionador, vou depois apresentar este caso. Okay. Como é que tu tens, se exige, se no Moçambola o treinador principal e o respectivo adjunto tem que ter o nível A, por que na seleção o adjunto da seleção não tem o nível A? Está a falar do caso, temos o caso Sim, mais recente, Chiquinho Conde e o Jumiço. Sim, o incumprimento começa aí. Que exemplo é que está a dar a Federação? Que exemplo é que está a dar? Para depois exigir que os clubes cumpram também. Mas Chaqueno, por exemplo, teve que se descartar o treinador porque não tem o nível lá. Mas na seleção, o treinador adjunto não tem o nível lá. 2 pesos. 2 medidas. Não, chama-se isto um mau exemplo. Exigir, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Então não há como consertar nada. Se tens uma federação que não age dentro da lei... Se não é exemplo, quem há de querer cumprir aquilo que ela emana? E o licenciamento de clubes é a prova mais provada disso. Muito bem. Então, reiteramos a ideia de que tem de ser... tem de ser... toda a largura do país, o Moçambola. Parece haver aqui uma interferência política para que o Moçambola seja nestes moldes. Diga-me lá uma coisa, o que é que não tem interferência política? Unidade nacional. Os políticos muitas vezes estragam. O que é que não tem interferência política? Há vezes em que o político, quando mete a colher na seara alheia, estraga. Por que não deixar os próprios desportistas a assumirem isto? O próprio desporto decorre politicamente como é que está concebido o desporto neste país. Sim. Então, o desporto também é política. Também é política. Não pode ser só. Não pode ser só. O desporto é política. É política. Mas nas outras regiões nós não percebemos isto. Não há como perceber aqui a política nos outros contextos. Exato. Não percebemos isto. Notamos ali uma indústria a funcionar efetivamente. Mas como é que a indústria do futebol funciona? Funciona através de uma base. E qual é a base que nós temos? Uma das coisas que o Moçambola tem que fazer é vender o campeonato. E como é que se vende um campeonato como o Moçambola? A partir da infraestrutura. Qual é a situação que nós temos de infraestrutura? Os campos onde decorrem os jogos. Onde decorrem os jogos. Porque para eu vender o Moçambola, vou vender a uma grande instituição televisiva. Ela vai dizer, eu posso pagar 10 vezes mais do que você precisa gastar durante o campeonato. Mas eu quero uma Moçambola que vai vender para os meus clientes. E onde é que tu realizas os jogos de Moçambola? Qual é a situação de trabalhas em televisão, sabes muito melhor do que eu. Quanto custa produzir um jogo? De facto. Uma pipa de dinheiro. E a quem cabe a produção do tal jogo que você depois quer vender? É tudo básico, é tudo estrutura, é tudo infraestrutura que nós não temos. É por isso que, sem a intervenção dos outros outsiders, que acabam depois ditando regras
e os desportistas cumpriram, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Porque de base, para tu tornares o futebol uma verdadeira indústria, não tens. Não tens absolutamente nada. Infraestruturação. Os regionais estão aí. Nem todas as províncias deste país têm condições para acolher jogos do São Paulo. Se quisermos ser exigentes, efetivamente. Nem todas as províncias têm, não entendi. Não tem sequer campos para acolher jogos com a exigência que se pretende que exista, por exemplo, no Moçambola. As infraestruturas são a base para que o produto futebol vá desaguar no espetáculo do jogo. O produto futebol vai desaguar numa infraestrutura. Essa estrutura é onde se joga. Portanto, a visibilidade deste produto de futebol há de aparecer naquele recinto. Então, se não temos estes recintos, conforme o Castro dizia... Só para lhe dizer uma... Não quero fazer comparação nenhuma, porque são duas realidades completamente diferentes, a todos os níveis. Que podiam ser iguais. Era bom que fossem. Vou falar do exemplo mais recente. Os campos de treino do CAN do Marrocos. Estou a falar de campos de treino. Cada seleção tinha o seu campo. Ninguém partilhou o campo com ninguém de seleções nacionais. E o Castro esteve no Marrocos. Estive lá. O campo de treino, não de jogos, o campo de treino... É um campo principal na nossa realidade. O piso é 10 vezes melhor que o nosso melhor. Estou a falar do campo. O nosso melhor nesta altura é o ABB. É um verde que não acaba mais. E a gente pergunta, isto é relva natural ou é sintético? Porque tu não consegues dizer que não, é só natural. A qualidade é espetacular. Tu não tens para o Moçambola. Estou a falar do campo de treinos. Existem campos que depois foram infraestruturados, para além do retângulo, com bancadas e tudo, que aqui em Moçambique seria o melhor campo de Moçambola. O melhor palco para o Moçambola. Mas eles usam para treinar. A partir daqui, estamos conversados. Muito bem. Miguel, imaginemos que a Federação, a Liga, o próprio Governo, o Ministério da Juventude, o convidem para participar desse evento decisivo, creio que seja na quarta ou quinta-feira. O que é que diria, efetivamente, aos participantes deste evento? Como convenceria eles a optarem pelo modelo que apresenta, que propõe, que é um campeonato regional? E como é que funcionaria, efetivamente, este campeonato? São regionais, depois há uma finalíssima. Há questões para as quais tu tens de ter interlocutores que realmente possas interagir. Não lhe iriam perceber? Não me iriam perceber. Porque é muito fácil pensar jogo de futebol e pensar no futebol. Eu já, não digo que seja um especialista de futebol, mas eu já me preocupo mais com futebol. São muitos anos metidos nisto. Já me preocupo mais com futebol, menos com as cores, já me preocupo mais com o futebol do que com o jogo de futebol. Jogar futebol, eu fazia quando era menino. Jogava futebol. E foi treinador? Sim, no terreno que houvesse, jogava futebol. E é o que se faz agora. Nos terrenos que há, que a gente chama campos, estádios, é onde se joga. Portanto, isto para dizer o quê? Os dirigentes hoje, estão focados, não pensam muito mais do que pensar no jogo de futebol. Arranjar jogadores, arranjar treinador e participar numa determinada prova. Jogo de futebol. Muito bem. Penso que podemos encerrar esta página. É um assunto que não tem fim. Exato, não tem fim. Vamos esperar então o que vem aí esta semana. Saberemos se teremos um campeonato. O próximo campeonato será todos contra todos, toda a largura do terreno, como soube dizer-se nos relatos de jogo. Ou então o regional, exato. Os regionais propostos aqui pelo Miguel Vaz. Exato. A partir da altura em que houve aquela reunião, sim, em que o selecionador nacional até nem esteve, porque estava doente, e foram abordadas questões que têm a ver com o Moçambola, com o selecionador nacional, eu tirei logo as minhas conclusões. E quais é que foram essas conclusões? As minhas conclusões é que havia de continuar a ser tudo igual. Porquê? Porque onde são as mesmas pessoas, pouco ou nada muda. São conclusões de Miguel. Vamos então a passar para outro tema. Preparamos para esta edição. Tem que ver então com a seleção nacional, a relação Federação Moçambicana de Futebol,
e o selecionador nacional. Critérios para a escolha do selecionador nacional de futebol, instrumentos que norteiam a relação entre a FMF e os selecionadores que passam por aquela casa. Temos este caso, Chiquinho Conde. O debate aqui não vai ser necessariamente vai. Vamos esperar aquilo que será. O facto é que a 31 de janeiro findou o contrato. Parece que o governo também já deixou uma mensagem na perspectiva de que, como também contribuímos para pagar o salário do selecionador, acho que ele devia continuar. Mas não teremos este debate. A questão aqui é critérios para a escolha do selecionador. Eu conheço alguém aí e posso colocá-lo como selecionador também. Como é que é feito? Não há um concurso lançado. Vemos isto em outras paragens. Perfil do jogador moçambicano, o modelo de jogo. Como é que é feito, afinal? Bom, falaste de uma coisa que é um tabu. Qual é o modelo de jogo do futebol moçambicano? Existe, Miguel? Deveria existir. Não existe. Já existiu. Agora não existe. Já existiu. Na sua época? Sim, já existiu. A questão parte exatamente Parece que foi na época de Matinhos. Tínhamos uma estrutura. Ele, na altura, eu não chamaria isso de modelo de jogo. Okay. Ele estava a tentar sistematizar a forma de jogar das seleções moçambicanas. Já é um bom ponto de partida. Sim, e fazer a transposição disso para os clubes. Tanto mais que ele reunia com treinadores de clubes, para que a seleção, os jogadores na seleção, dessem continuidade àquilo que vinha ou provinha dos clubes. Tudo feito no sentido contrário, quer dizer, devia ser. Não sei. Como é que funciona esta coisa? Quando tu, efetivamente, eu acho que não existe isso. Existe uma direção técnica na Federação Moçambicana, liderada pelo Ronaldo Salvador, que infelizmente não pode fazer aquilo que tem capacidade e competência para fazer. Por quê? Porque, infelizmente, o Ronaldo Salvador, na Federação Moçambicana de Futebol impera um pouco aquilo que se chama de centralismo. Centralismo em termos decisórios. Ok. Os órgãos. Vocês pensem, vocês debatam, mas a ideia que vai prevalecer vai ser a minha. É o que acontece. Eu quero, posso e mando. O que é que fazem os outros lá, então? É assim. Em toda organização há regras. E é por isso que a organização é estruturada. E esta estruturação permite a fluidez de informação. Informação que é a vários níveis, dependendo do ramo da atividade da determinada organização. A Federação Moçambicana de Futebol é um organismo que tutela o futebol moçambicano. Sim. Do Zumba ao Índico, de norte a sul. Existem é uma estrutura que é subdividida em vários escalões. E a questão que se coloca é: a quem caberia definir o tal modelo de jogo, não é isso? Sim. Modelo de jogo, sim. Da seleção, a partir da seleção nacional. Porque acontece 10 seleções. 10 seleções. Sim. Porque acontece muitas vezes. E depois aí iremos desembocar numa outra situação. Qual é a trajetória que um atleta faz para chegar à seleção A? Sim. Dizia aqui o Miguel da obrigatoriedade dos clubes terem um determinado, para se atingir o estatuto de treinador principal, há um nível que é exigido. Critérios. Há um critério que foi definido. E qual é a definição para tu chegares à seleção a nível de futebol moçambicano? Deve ser, pelo menos, ter passado pelos escalões de formação. Que tratamento é dado aos escalões de formação neste país? Voltamos à base, que são os clubes. Por isso, tudo que nós formos a discutir aqui, o problema e também a solução está no clube. Isso é ponto final para final. Então, se este atleta faz a sua primeira internacionalização aos 23 anos, o que é que nós estamos à espera? As confusões que há lá fora. Se eu, como jornalista, me internacionalizei muito antes, imagina alguém que é a razão da minha presença nesses locais todos. Ele tem que ir amadurecendo com o tempo.
Quando falo das confusões lá fora, estou a falar, por exemplo, daquelas greves. As greves. Tudo que acontece lá fora, a gente sabe o que é. Esta seleção tem muito... Isso só acontece lá fora. Muita gente acontece lá fora porque Já tivemos greves, aqui internamente. Entre 5 a 7 situações que ocorreram fora. Entre 5 a 7 contabilizadas. Está a perceber? Então, o Castro aqui tem andado muito próximo da seleção. não faça perguntas difíceis. Já conseguiu perceber, efetivamente, qual é o cerne da questão? Relativamente a quê? A estas confusões lá. Vou dizer uma coisa. Quem é o capitão da desestabilização? Não da sei. seleção? Não lhe sei dizer. Porque é assim, o Naem sabe. Um hotel cujo acesso aos jornalistas... É verdade. Então, tudo aquilo que eu obtenho como informação, é porque alguém me tem que dizer. E toda gente que diz alguma coisa tem sempre um lado. Ou A ou B. Então, cabe a mim, naturalmente, sistematizar todo o tipo de informação que eu recebo e tentar chegar a uma conclusão minha. E eu assumir a responsabilidade por essa mesma informação. Então, é difícil eu chegar aqui a MBC e dizer, pá, o capitão das confusões é o fulano de tal. Não conheço. Miguel, a questão do selecionador nacional. Eu tenho aqui alguns critérios, são genéricos, Sim. são critérios, que é competência técnica e tática, qualidade e liderança, adaptabilidade e gestão, alinhamento com objetivos nacionais. Estes são os critérios genéricos daquilo que realmente envolve um selecionador nacional. Aquilo que o Chiquinho Conde tem vantagem em relação a outros selecionadores que estiveram na seleção é que ele já trazia um lastro de como atleta da seleção, como capitão da seleção. E isto pode ser, podemos pensar que isto é um ativo que não tem muita influência, muita relevância na forma como se pensa no Chiquinho Conde, agregado aos resultados que a seleção teve na sua gerência. Este foi capitão da seleção, jogador preponderante da seleção, hoje selecionador, com estes resultados. Então, ele traz uma matriz que, mesmo sem ser selecionador, já configura algo que influencia a nós outros para que este seja o selecionador. É que nota bem, se o Chiquinho Conde não tivesse tido os resultados que teve, ele tem o capital de ter sido o capitão da seleção nacional, jogador preponderante da seleção nacional, para, a partir de ter vantagem em relação a outros candidatos. Este é um aspecto. Contudo, aqui acho que o problema do alinhamento com objetivos nacionais, por um lado, e o cumprimento, portanto, o relacionamento com a estrutura da seleção nacional. Quando digo da estrutura, aquela estrutura que, de facto, está diretamente ligada ao selecionador, ou ela que faz a escolha do selecionador, isto não há esta compatibilização com aquilo que é o alinhamento do cumprimento daquilo que é como é que se chama? Aquilo que são as diretrizes. As diretrizes, é isso. Sim. Aquilo que não é a Bíblia do relacionamento da direção com o selecionador. Ou seja, este seria já um handicap para Chiquinho. Não queremos discutir isso, mas a permanência dele... O grande e único, na minha opinião. Sim. O grande e único. E é aquele que, na minha opinião, quem é líder de uma instituição não pode pactuar com isso. Isto é o meu... O que é que tem a dizer relativamente a esta questão? Nem. Estava aqui a falar de uma estruturação de uma organização. Sim. Existem órgãos, cada um tem as suas competências, mas é um elemento fundamental para que esta organização possa fluir de forma... Funcionar de forma fluida. Existe o lubrificante de tudo isto. O lubrificante que vai
fazer com que as engrenagens elas possam transmitir o movimento se Sim. alcançar o objetivo, chama-se comunicação. Comunicação. E na Federação Moçambicana de Futebol tem faltado essa comunicação. Comunicação interna. Então, quando não há uma comunicação interna fluida, quando dentro de casa a comunicação não é nos moldes em que ela tem que ser, o que é que acontece? As discussões acontecem cá fora, Sim. na praça É o pública. senador a vir à praça pública Então, dizer o que disse, o presidente também. É este vir discutir de assuntos na praça pública que expõe as fragilidades da nossa federação. Tem um momento ideal para discutir. E não vão para lá. O problema é que não é possível Não só- que duas pessoas tenham pensamentos iguais. Não. Mas trabalhando para uma mesma instituição, elas têm que estar alinhadas. Alinhadas. Uma coisa é o que eu penso, como eu penso que a coisa tem que ser feita. A outra é a minha ideia com a ideia de quem é o meu dirigente Sim. ou o meu subordinado. Nós vamos pensar sempre de forma diferente. Ou não dá de burra até. E agora vamos alinhar. A partir da altura em que nós estamos alinhados, é aquilo que os outros dizem disciplina partidária. Discutimos lá. Falta Aqui. disciplina partidária na Federação Está a Moçambicana faltar de Futebol isso. e Seleção. Está a faltar exatamente isso. E é isto que coloca uns contra outros. Sim. E no final do dia, quem é que perde? É o futebol. Portanto, é importante que sejam definidos critérios. Tem que Critérios haver e alinhamento. depois uma linha, o instrumento que regule Que vai esta normalizar relação entre... esta relação. Porque não basta dizer o Chiquinho Conde não pode falar à imprensa. Por quê? Há um documento que diz isso, que o impeça de fazer. Tem que, por exemplo, tem que ter autorização para falar para a imprensa. Porque o que ele diz às vezes não nos agrada. Sim. Tudo muito bem. Por quê? O Chiquinho Conde representa uma seleção que é de cada moçambicano. Cada moçambicano tem, querendo, o direito de questionar os Somos Chiquinho Conde. acionistas da seleção. Ponto final do parágrafo. Há mecanismos, sim. E a via mais fácil é através da imprensa. Porque imagina se cada moçambicano quisesse lhe colocar uma questão. Sobre os quais, Castro, sobre os quais, assuntos mesmo postos pela comunicação social, sobre os quais o treinador que quer preservar uma boa relação com a sua chefia ou com a direção, essa questão vocês devem pô-la à direção da federação. Ou por... Ele não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Claro. Querendo, responde. Não querendo, pá, desculpa, mas não vou responder essa questão. Isto depois também tem peso. Agora, quando para futuras... tu queres entrar para confrontação, respondes. Porque estás à procura de confrontação. A forma como tu respondes e se estás a inserir em questões de âmbito administrativo, julgo que tens que realmente... tens que ter a capacidade... Não é inteligente. O Chiquinho é inteligente. Deduzo. Tens que pôr essa questão, portanto, às pessoas que de facto têm que responder por essas questões. Porque se não o fizeres, estás a promover confrontação. E penso que a Federação não está fechada, ao Chiquinho nunca esteve fechada a ouvir as pessoas, já ouvimos a reclamar muitas vezes. Não foi ouvido, não foi achado, não foi tido nem achado nesta Mas situação. depois tem as respostas. Depois Não, tem a mas resposta. eu aqui quero ser um pouco mais pragmático. Faça favor. Quando Já tem idade para espera, isso. quando foi a questão do adjunto da seleção, portanto, por alguma razão, tinha a ver com a coisa da Argélia, não tinha, o Jumice tinha sido posto fora. Chiquinho Acusado de exigiu... ser instigador. Sim, Chiquinho exigiu que aquele elemento tinha que fazer parte da sua equipe técnica. Aí demonstra o quê? Fragilidade institucional. Ponto final. Havendo esta fragilidade institucional, as pessoas, que é o caso de Chiquinho, inteligentes, exploram isso. E ele explorou isso até que poderia custar-lhe, mas O emprego. podia custar-lhe o emprego, em determinadas alturas. Até já o tinha custado, porque a última renovação já foi com base em bastidores e por aí fora. Nós sabemos. Dos políticos e companhia. Sim. Então, há este lado, na minha opinião, nada vai mudar também em relação à selecionadora. Ok. Quando diz que nada vai mudar, tu vê que o Chiquinho permanece lá. Sim, vai permanecer. Mas já terá sido por uma imposição. Não sei, vai permanecer. Se a federação
Se a Federação disse que vamos nos entender, vamos nos entender. É difícil dizer-te isso? Está bem, ele vai continuar, nós vamos nos entender. Sim, vamos continuar a trabalhar assim como gato e rato. Mas não é possível. Há coisas que mudam quando as pessoas mudam. Não sei E se em estou a certas ser- idades já não é possível mudar não é nada. possível, não é possível mudar. Há coisas que mudam quando as pessoas mudam. Porque ao longo de 4 anos, estas duas pessoas, estas duas personalidades não casam. Quando fala destas duas personalidades, refere-se ao Presidente da Federação da Federação e o Selecionador não Nacional. casam. Para que haja uma relação institucional Saudável. saudável. Castro, está aí a batata quente. É assim, eu vou ser isento neste debate. Se fica, Chiquinho, não fica, quem é que decide, quem impõe. O importante é que no final deste dossiê, a seleção nacional volte a dar alegria a todos nós. Isso é o mais importante. E que mais do E que... nos tem dado muita alegria esta seleção. Nem tanto. Porque podia ter dado muito mais. Neste último cano, por exemplo. No último CAN, e eu já discuti muitas vezes aqui com o Miguel, mesmo na campanha de qualificação ao Campeonato do Mundo. Sabe, Isaac, há determinados momentos na vida em que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que eu sou, tem que ser imediatamente superado por algo maior, que é a nação. E muitas vezes, nós, enquanto moçambicanos, queremos elevar a nós e não a nossa nação. É por isso que eu digo que Ou seja, o sobressair. capital que o Chiquinho, quando tem, leva muitas vezes nós outros a sermos influenciados. Quer dizer, não pode. Moçambique está acima de todos nós, está acima de tudo. E é preciso respeitar É isso. preciso respeitar isso. É preciso respeitar isso. E nem sempre nós conseguimos respeitar isso. Nós poderíamos, vamos falar do último caso, nós poderíamos ter ido muito mais longe. Não em termos de alcance dos quartos de final, mas em termos de uma projeção maior e melhor da nossa Sim. imagem. Porque eu, e isso já felizmente conversei com o próprio Chiquinho, que discutimos em conversas de imprensa, nós poderíamos ter no CAN evitado a Nigéria. Poderíamos ter evitado a Nigéria. Tudo dependia de nós. Jogaríamos os oitavos de final contra a África do Sul. Por exemplo. Poderíamos perder. Aquela atração de 8 jogadores. Poderíamos perder com Não a foi África do Sul. inteligente. Não foi. Mas teria sido um jogo melhor que aquele sofrimento que nós nos impusemos. Companheiros, no Marrocos, todas as seleções queriam evitar a Nigéria. Todos queriam evitar. E nós tivemos chance de evitar. Ganhando os Camarões. Eu não me lembro, ainda é curto o tempo que eu tenho de seleção, de acompanhar a seleção, uma oportunidade tão grande e flagrante que nós tivemos para bater Camarões numa fase final de um CAN como tivemos na última vez. No Marrocos. E nós fomos a única seleção que poupou os jogadores a pensar nos oitavos de final. E éramos a seleção que menos opções tinha. Gestão já pessoal. chegar aos oitavos já foi um feito. E eu acho que aí Chiquinho, Bater os Camarões teria sido um feito muito mais maior notório. ainda. O Chiquinho, quando fez, foi que vocês não têm razões para discutir Nigéria, não Nigéria. Porque com a melhor ou com a pior equipa, nós perderíamos sempre com a Nigéria. Portanto, é este o princípio. Ele já tinha garantido, portanto, no currículo pessoal, ele não pensou na seleção. No currículo pessoal, ele já tinha atingido aquilo que nenhum selecionador atingiu. E foi esta a primeira premissa. Eu já atingi, portanto, não quero... Ninguém mais chegou onde eu cheguei. Sim, não quero estragar isto. E perder com a Nigéria, qualquer seleção pode perder com a Nigéria. Mas nessa perspectiva, tendo a possibilidade de evitar. Teríamos evitado. Sim. O problema foi o evitar. Muito bem, estamos já a finalizar o nosso programa. Em definitivo, haverá, mantendo-se Chiquinho ou vindo um outro selecionador, haverá que mudar os critérios. Sei que existem critérios. Não existindo, terão de ser criados critérios para
que se escolha efetivamente um selecionador à medida das nossas ambições. Eu acho que nesses e um critérios, selecionador... desculpa, nestes critérios, Sim. tem que se alargar a base. Nós temos que começar a ser ambiciosos. Não temos condições, é verdade, não temos condições que os outros têm. Mas a ambição todos nós temos que ter. Já o nosso sonho maior foi ganhar um jogo no CAN. Conseguimos. O que é que se vai pedir ao próximo selecionador? Ganhar o CAN. Porque, não é ganhar o CAN. Qualificar a seleção de Moçambique para o CAN não é objetivo. Já não é objetivo. Não é objetivo. Definitivamente não é. Eu trago aqui alguns critérios de seleção Sim. e perfil desejado. Sim, faça a favor. Eu tenho aqui gestão de talentos e formação. Estabilidade e disciplina. Portanto, a saída de Chiquinho Conde, nessa altura, o que estava previsto, foi marcada por tensões contratuais e disciplinares. Experiência em contexto africano, foco no CAN 2027. Foco no CAN 2027. O próximo selecionador herdará um plantel com figuras-chave como Jenny Catão. Então, tu se não tiveres... Neste momento é o expoente. Sim. Já com a saída do Domingues, o se não- Mexer, o Reinildo. Tu se não tiveres capacidade de liderar, porque aqui eu entendo que Chiquinho Conde, ao nível de liderança, eu não chamo isso de liderança, chamo isso, portanto, juntar-se ao lado mais forte da seleção. Para assim O caso sintomático era o do Domingues. Ele sentiu necessidade de voltar a ter Domingues na seleção. Para ter algum poder também. Porque Domingues não ia acrescentar muito mais em termos competitivos à seleção, mas sentiu que havia necessidade de ter Domingues na seleção. Portanto, uma decisão estratégica. E de ter o agreement de jogadores como Reinildo e Mexer. Portanto, só estes dois fatores é que levam realmente a que todos estejamos com o Chiquinho, todos pudessem estar com o Chiquinho, porque ele conseguiu reunir aquilo que mobiliza a opinião pública. Sim. Aquilo que mobiliza a opinião pública, Chiquinho Conde, porque eu não chamo isso, é um bom estratega, não chamo de ser um bom líder, porque houve situações em que ele como líder deveria ter aparecido como primeiro, isto não. Por exemplo, as greves. As greves, sim. Como líder era esse, devia ter sido esse o procedimento dele. Mas isto, a mim me diz que não é uma atitude de quem é líder, mas é que joga estrategicamente com aquilo que, na opinião pública, é melhor. Castro, não tinha terminado o seu fio de pensamento, mas vou já fazer uma pergunta que é final. Seja quem for o próximo selecionador, terá de ser alguém que traga um ambiente diferente do que a seleção tem vivido nos últimos anos. Este é um facto. Sem dúvida alguma. Tem que ser alguém que tenha capacidade, tal como disse do Miguel Vaz, de liderança, mas também que tenha Porque é assim, hoje nós estamos a colher frutos do trabalho de Chiquinho Conde, sim, mas também dos que lhe antecederam, que tiveram a coragem de lançar jovens como Jenny Catão. Eu estive no primeiro jogo de Jenny Catão. Estive no primeiro jogo de alguns outros jovens, desde os sub-23. O próprio Reinildo mandava na qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024. Foi quando começou a aparecer na seleção sub-23. Alguém teve coragem de ir buscar o Reinildo à beira. Então, tem de haver essa coragem de dizer, pá, eu tenho um objetivo, vai ser naturalmente qualificar ao CAN. Para mim isso já não pode ser objetivo como principal de um selecionador. Tem de ser normal. Tem que ser normal. Moçambique chegar ao CAN. Porque num contexto em que vão 24 seleções para uma fase final de um CAN, não estares entre as 24 seleções, isso também é demais. Demonstra pouca ambição, de facto. Então, ir ao CAN não é objetivo. Tem que ser algo normal. O objetivo tem que ser sonhar com os quartos de final, sonhar com uma meia-final. Isso sim é um sonho. E ter essa ousadia de apostar com os mais jovens. Sim. Tivemos agora a situação de 3. De uma vez saem da seleção. O Reinildo, o Mexer e o Domingues. Não tens quem os substitua. Tens de caras. Se tivesse de que jogar hoje... A questão que eu coloco é, hoje, quem jogaria no lugar do Mexer?
do Reinildo. O Do problema, Reinildo. o problema que me piores. refiro muitas vezes, E- descontinuidade. E depois, daqui a pouco, é o Bruno. Parece que ainda não estamos a ver a órbita para onde vai. E ficas órfão do lado esquerdo. Como é que resolves isto? Como é que resolves isso? Daqui a pouco, é o Nené. Não tens ninguém. Depois tens uns banqueiros aqui, Não, vamos dizer, eu- vitalícios eu- na seleção. Eu convido-lhes a fazer este exercício. Vejam, nos últimos 5 anos, jogadores dos 18 aos 21 anos que, Chegaram à seleção. não é que chegaram à seleção, que jogaram nas equipes principais do Moçambola. Jogadores da formação desse clube, nos últimos 5 anos, dos 18 aos 21 anos, que jogaram Nas nesse, equipas principais. na equipe principal. Há que fazer esse trabalho de pesquisa para percebermos exatamente onde estamos. Onde estamos e onde queremos E chegar. para onde queremos chegar. Eu vou-vos dar mais 30 segundos só para finalizarmos isto. A gente resume. Temos esta primazia. A realização deu-nos mais alguns segundos para fecharmos, para se o realizador gosta do assunto Seleção Nacional e do Moçambola. Bom, eu vou deixar que o Miguel seja o último, o mais velho. Eu Não, vais ser o último. vou ser o último. Tá, Bom, desculpa. o que eu acho que é importante em tudo isto que nós fomos aqui conversando, à Sim. volta deste tempo, é que nós temos que, não diria que parar no tempo, mas é parar de refletir. Planificamos muitas vezes. Vamos experimentar deixar de planificar muitas vezes e agir uma vez, para ver qual será o resultado. Muito obrigado, Castro. Miguel. O que eu quero trazer é, tenho feito muitas vezes alusão a esse aspecto, que enquanto pensarmos que seleção é o somatório dos melhores jogadores, não vamos a lado nenhum. Seleção nacional é muito e muito mais do que isso. Seleção nacional começa com nível competitivo dos jogadores selecionados. Isto é, tu tens que ter na seleção nacional jogadores cuja idade desportiva e a idade biológica estejam muito próximos uma da outra. Tu não podes ter, dizia o Castro, não podes ter uma primeira presença de jogador de 23, 24 anos na seleção nacional. Portanto, isto traduzido quer dizer, na nossa seleção, quando tu chegas lá, há uma grande descontinuidade. Aqueles jogadores da seleção de sub-15, sub-17, raramente chegam à seleção Os campeões principal. sub-20 da COSAF onde estão. É isso. Muito obrigado. Aqui aos meus pares, Miguel Vaz, aqui à esquerda, e ao Castro, à minha direita, que me acompanharam nesta noite desportiva, debate desportivo aqui na MBC TV. Estivemos hoje a olhar para o modelo ideal para o Moçambola. O Miguel Vaz tem estado a estudar muito, a projetar aquilo que ele pensa que poderia ser o melhor modelo que este país alguma vez poderia ter no nível do campeonato nacional. Ele aposta, sobretudo, na regionalização da prova, norte, centro e sul, e depois fazer-se uma finalíssima com as equipas que melhor prestação tiverem tido nessa fase regional. Olhamos também para o critério para a escolha do selecionador nacional. Não sabemos nós se a Federação tem efetivamente critérios. Então, ficou aqui esta reflexão. E também instrumentos. É importante que, se é que existem instrumentos, esses instrumentos sejam usados efetivamente para regular a relação entre o selecionador e a Federação Moçambicana de Futebol. Porque, ao longo destes 4 a 5 anos, notamos que havia um grande gap entre a Federação e o selecionador nacional. Todos mandavam, todos ralhavam e ninguém tinha razão. O resultado é aquilo que vimos, o desempenho do nosso futebol, da nossa seleção nacional. Obrigado, Castro. Obrigado, Miguel. Foi com um gosto que estive aqui. Assiste no telespectador também. Mantenha-se sempre desse lado. A nossa programação prossegue. Boa noite e até a próxima.